Bem-vindo ao nosso podcast Vozes entre Gerações. Reforçamos que as ideias apresentadas neste vídeo refletem as percepções pessoais dos participantes e não representam necessariamente a totalidade dos grupos do bacharelado em gerontologia ou do trabalho 60+. O objetivo é compartilhar experiências e perspectivas individuais para enriquecer o diálogo entre gerações. O tema de hoje é solidão e solitude, com a presença da Nilceia Lopes e da Catri Daves, que vão falar a partir de uma provocação que eu faço agora, né? É possível viver só e ser feliz? Eu já vou começar aceitando a provocação. Eu acho que não é possível, aliás, é possível e é uma experiência muito importante, porque ao viver só, a gente se descobre como pessoa de uma forma mais plena e a gente aprende a se conhecer mais, aprende a descobrir mais suas limitações, seus talentos. E eu acho que é possível sim encontrar essa felicidade nesse viver só. E eu precisava começar dizendo o seguinte: a gente sempre tem esses conflitos sobre solidão e solitude, né? Quando se está só. E eu acho que quando a gente fala em solidão, a gente está dizendo estar só, mas com sofrimento. E quando a gente fala em solitude, a gente fala em estar só com o prazer da própria companhia. Então é possível sim ser feliz. Claro que tem vários riscos na solidão. É um perigo mesmo a solidão, e a gente tem visto como a solidão às vezes provoca doenças mentais e limitações, e, enfim, muito, muito restritivo, né? E muito mais na população mais idosa, que tem ficado mais sozinha, porque a casa esvazia, aquele síndrome do ninho vazio, os filhos casam, vão embora, às vezes um cônjuge falece. Então é muito mais comum esse sentimento de solidão, e aí que tem um perigo, sim, para os mais longevos, né, para as pessoas de mais idade. Mas aí tem a ver com que não é uma coisa restrita também só aos longevos. Tem muitas pessoas mais jovens que têm esse sentimento de solidão, né? Mas eu acho que tem uma diferença, e acho que sim, é possível ser feliz vivendo sozinha. Vou só me ilustrar. Eu tenho 76 anos, moro sozinha há 24 anos e fui aprendendo as delícias de morar sozinha, mas não de viver sozinha. Essa é uma distinção. Eu não vivo sozinha, eu vivo cercado de muita coisa, sonhos, projetos, amigos, viagem, leitura, atividades, desejos. Eu vivo cercada de muitas coisas mesmo morando sozinha. Mas eu estou aqui diante da Catri, né, que é uma jovem. Eu estou assim curiosíssima para saber como é que uma pessoa mais jovem lida com essa coisa de estar só na perspectiva da felicidade, que o ser humano foi feito para ser feliz, né? É verdade, obrigada, né? E assim, o que eu poderia dizer, né, pela minha experiência, né, que recentemente eu passei por um divórcio, né? E isso fez com que eu no primeiro momento, de fato, foi impactante, porque na minha construção de vida, né, a minha idealização seria, de fato, ter uma família, ter uma casa cheia, ter uma companhia, né, até a minha finitude. Mas, de fato, então, como as coisas mudam na vida, né, então, recentemente aconteceu o divórcio. E para ajudar, né, no caso, a minha filha também mora no interior de São Paulo para estudar. Então, nesse lugar eu posso dizer que eu estou sozinha, né? No começo foi difícil, né? Como tudo que é novo na nossa vida. Mas o que eu busquei para poder me completar foi a espiritualidade. Porque eu lembro até que no começo eu tentava buscar coisas que eu gostava de fazer, mas as coisas não tinham graça, não tinham sabor, né? Então, assim, aí, a partir do momento que eu consegui
me conectar com a espiritualidade, porque eu me conectando com a espiritualidade, eu pude me reconhecer como uma pessoa que não precisaria de outra pessoa para ficar bem. Então, assim, aos poucos, né, como uma construção, eu consegui me identificar como uma pessoa completa. Então, assim, não é fácil, né? Como eu falei, é um processo de construção, mas como que eu posso dizer? Foi rica essa experiência, porque o que eu também pude perceber é que eu não olhava para mim. Né? Naquele momento eu olhava muito o externo. Eu queria agradar quem estava ao meu lado, né? Quem estava ao meu lado, a minha filha, o meu marido e eu. Quando eu me vi sozinha, eu me senti vazia. Eu olhava para os lados, eu estava sozinha. E a partir do momento que eu consegui me identificar como uma pessoa que eu precisaria me completar, que eu precisaria me transbordar para eu poder ajudar o outro, para eu poder me oferecer para o outro, né? E isso eu consegui na espiritualidade. Então, eu me identifiquei como uma pessoa que ali estava se completando, né? Porque isso é um processo, né? E ali eu consegui identificar que sim, eu sou uma pessoa que eu poderia não viver uma solidão, né? Que coisa uma bonita. Solitude. Sabe o que é bonito você falando desse jeito? É porque você se apropria de você mesmo, né? Eu fico pensando quantas pessoas ficam buscando avidamente companhia porque não consegue se suportar como pessoa. Como não se tolera, não tem a sua companhia como uma boa companhia, fica buscando avidamente um amigo, uma atividade, um compromisso e tal, né? E você está mostrando para mim com essa sua fala que é se empoderar de si mesmo, ter um poder sobre si mesmo, é traçar um caminho onde você é dona do seu desejo, é dona do seu tempo, é dona dos seus sonhos, é dona do seu projeto, é dona dos seus planos. E o outro entra para agregar e não para te desalojar e não para te impor, não é? Então, eu vejo isso assim tão bonito, você falando, Catri, porque a gente... Quando está na lida, no seu caso, você ainda está trabalhando, estudando, né? Está com uma rotina de demandas externas, né? E eu vivi um pouco isso quando eu aposentei de vez, tem uns meses antes do começo da pandemia, e foi tão interessante que eu me aposentei um pouquinho antes da pandemia, a pandemia começou, me trancou dentro de casa, eu que tinha uma vida cheia de atividade que o trabalho demandava, eu viajava à beça pelo trabalho, sabe aquela pessoa que a cabeça estava a mil, fazendo mil coisas, resolvendo mil coisas, de repente paro de trabalhar, entra na pandemia, tranca dentro de casa, né? E aí é aquele momento que você diz assim, e agora, né? Mas e agora? Sabe o que veio à tona, Catri? Olha assim, agora é assim, agora sou eu comigo, né? Sou eu comigo. E aí eu fui deixando espaço, ou vendo os espaços das coisas que me dão satisfação, que me dão prazer, e vendo que eu podia usufruir dessas coisas que antes, na correria, eu não conseguia. Eu gosto muito do verbo desfrutar, saborear, coisas que até o silêncio eu não saboreava, você acredita? Nem o silêncio eu não saboreava, estava sempre tendo que ter o barulho da televisão, o barulho da conversa, né? Então essa quietude também me fez bem. E eu fui aprendendo também, adotando algumas estratégias. Eu acho que depois você vai me contar das suas, né? As minhas estratégias, assim, o que eu gosto, o que me faz bem. E o que me faz bem, eu enalteci, eu potencializei o que me faz bem. Se eu já ia ao cinema regularmente, eu passei o cinema toda semana. Eu sei, o cardápio cinema tem um grupo de amigas da minha filha que me manda, tia, sabe tal filme, lançou tal filme, eu já estou correndo atrás, é cinema, é teatro, é literatura. Se eu estou sozinha com livro, meu Deus, não me procurem, eu estou maravilhosamente bem, eu e aquele livro. Então, tudo que me dá prazer, eu comecei a dar espaço para isso. Aí eu vou fazer algumas atividades físicas que eu preciso fazer do Pilates, eu boto na Alexa, eu assim, toca a música de academia aí, eu sozinha em casa e pá, faço todos os exercícios, saio dali tipo revigoradíssima, e fiz isso durante a pandemia também. Então eu fui ocupando os espaços que me faziam bem, isso
foi muito interessante. E outras rotinas que eu acho que depois a gente pode falar até um pouco mais, mas fala você um pouquinho das rotinas. Então, você me fez lembrar, né, sobre esse período que a gente ficou em isolamento, né? Nesse período que eu estava, assim, com a minha família em casa, minha filha e meu marido, e foi um dos períodos que eu mais me senti sozinha, né? Como são as coisas, né? Eu fiquei com medo, né? Do mesmo jeito que muita gente, mas depois que tudo isso acabou, né, graças a Deus, a primeira coisa que eu pensei é que sim, a gente precisa, nesse caso, eu precisava me expor para a vida, né, eu ficava muito em casa, eu não trabalho, eu só estudo, inclusive, então assim, eu ficava em casa cuidando da família, né, e depois desse processo, eu estando acompanhada, me sentindo muito sozinha, eu não pensei duas vezes, eu preciso voltar a ter contato com pessoas, ter contato com a vida, né? Até então eu não tinha ainda aquela noção de que sim, eu precisava me enxergar, mas assim, eu queria me expor. E aí foi quando eu voltei a estudar. Aí eu entrei aqui na USP, né, fazendo o curso de gerontologia. Então assim, para mim também foi um desafio, porque eu estava muito tempo em casa, com a minha família e me sentindo sozinha, né? Eu não tinha um contato externo. E aí, a partir do momento que eu vim para cá, eu comecei assim, não, agora o meu propósito, de fato, é poder viver isso. Porque a gente pensar em parar é pensar em desistir. A gente precisa se movimentar. E quando aconteceu, né, o fato de eu ficar sozinha, e também, quando aconteceu esse fato, foi um momento também que eu me enxerguei. Me enxerguei como uma pessoa que tem vontades, que tem desejos, que tem curiosidades, que quer de fato, às vezes, ficar em silêncio em casa, assistir o seu filme preferido e de repente não assistir, ficar com a casa em silêncio. Eu aprendi muito sobre o silêncio. O silêncio, ele é uma forma de você conseguir de fato escutar aquilo também que não é falado. Gente, é incrível. Silêncio para mim nesse processo foi algo transformador. Agora, Catri, a gente também vê muito, e é realidade, que a solidão pode provocar doenças de outra ordem, né? Doenças mentais, depressão, isolamento, sofrimentos mesmo das pessoas que se sentem solitárias, né? E isso é realmente uma coisa perigosa, vale para os idosos, mas vale para os jovens também. Tem muitos jovens que estão se escondendo dentro de internet por solidão e criam outro mecanismo de comunicação, né? E você falou uma coisa assim também que me parece para mim importante também, é como é que eu lido com o mundo, né? Como é que eu lido com o mundo e curiosidade, interesse de estar viva, de estar vivendo o tempo de hoje, é um motor, né? Eu costumo dizer, já falei isso outras vezes, que eu aprendi, é o meu mantra, eu quero que a morte me encontre viva. E como é que eu quero que ela me encontre viva? Sabendo das notícias do mundo, lembrando dos aniversários, se não lembrando, ter uma anotaçãozinha dos aniversários das pessoas, com interesses na literatura, lendo com interesses da literatura que eu gosto, podendo ajudar as pessoas. Eu participo de 3 clubes de leitura. Até agora o Felipe Neto lançou aquele outro dele. Eu, no ímpeto, me inscrevi e já pedi licença para sair porque eu não estou dando conta. Leitura, né? Eu vou abrindo espaços para todas as pessoas que me colocam. Por que eu estava querendo falar sobre ajudar as outras pessoas? Como eu tenho espaço, você nem tanto que você está estudando, né? Eu tenho espaço para lembrar das pessoas que eu gosto e que eu convivi há muito tempo. Às vezes, eu morei 25 anos no Rio, eu sou carioca, morei 25 anos em Brasília e estou 25 anos aqui em São Paulo. Então, eu tenho amigos de toda a ordem.
E aí é lembrar de um, é mandar uma mensagem para outra, é saber se está bem, se já casou, se fez aquela operação de catarata que queria, se viajou, se viu o filho. Eu sou, vou botar entre aspas, meio fofoqueira, porque eu quero saber da vida de todo mundo que eu gosto. Eu quero saber mesmo, eu pergunto, eu articulo. Eu fiz aniversário recentemente e eu precisava listar o hall de comentários que eles fizeram a meu respeito. E se eu reunir tudo, misturar tudo, vai sair um pouco disso. Eles não falaram fofoqueira, mas falaram assim, interessada, interesseira, quer saber de tudo. Porque eu sou antenada, eu quero falar, resumir nesse sentido. Não é antenada porque eu estou interessada na vida dos outros, é antenada porque eu tenho espaço emocional para cuidar das pessoas, para dar aquela palavra que de repente pode precisar. Isso, um pouco, o fato de morar sozinha me favorece, não é? Me favorece. E me tira, qualquer possibilidade de isolamento acaba por aí, né? Porque eu estou me dedicando também aos outros, né? É verdade. Mas você ia falar mais alguma coisa sobre isso, sobre ajudar, Não, né? Então, nesse processo, eu também, eu li bastante, né? Me encontrei na filosofia, nossa, foi algo assim que abriu uma porta para mim que, enfim, né? Não vou conseguir fechar tão cedo, estou aprofundando cada vez mais. E aprendi muita coisa. Para a gente, nas questões de comportamento, de vivência, relacionamento. E um dos principais aprendizados sobre isso foi referente ao próximo, ao amor, né? Você, a partir do momento que você muda tudo ao seu redor. Você não esperar que o outro faça alguma coisa, porque o outro, ele também tem as suas questões, ele também tem a sua vida que pode também estar né, com outras questões, com outros problemas. Então, assim, se você se sentir naquele momento que você quer falar com alguém, fale. Não espera que o outro fale, né? E se você quiser fazer alguma coisa diferente, ajude, né? Que também é bom. Porque quem ajuda a si próprio, né? É muito mais gratificante para quem ajuda do que às vezes para quem está sendo ajudado. Então, assim, ter esse olhar da generosidade, né? Da empatia, olhar que problemas todo mundo tem, que a vida não é algo constante, vai ser sempre uma oscilação, né? Ora, um momento você pode estar num lugar, num momento bom, como também pode acontecer de você estar num momento complicado, mais difícil, né? Que aí que problemas podem acontecer a qualquer momento. E o que você aprende com isso? Você aprende que é importante compreender e lidar com essas situações. Aí entra novamente a espiritualidade. Compreender que situações boas vêm para ajudar, ok, e agradecer, e que situações ruins também pode acontecer e você pode aprender com isso também. Porque lá na frente você vai compreender o processo da sua vida, né? Mas que durante esse processo você conseguiu aprender com isso. E que hoje, nesse momento, pode ser algo muito pesado. Lá na frente você vai ver que não foi tão pesado. E olhar para trás e falar, nossa, eu passei por isso com tanto sofrimento. Nossa, poderosa eu sou, né? Passei por isso e estou aqui inteiraça, né? Passei por inteiraça, poderosésima. É isso mesmo que tem que ser, né? Tem que ser desse jeito, né? Agora, Catri, uma coisa que você deve ter vivido também, quando eu fui morar sozinha de vez, eu tenho 3 filhas, 8 netos, cada uma delas foi viver em algum lugar, só uma que mora aqui em São Paulo, os netos também, enfim, quando eu fiquei sozinha, tinha coisas que eu sempre tinha companhia, o marido ou filho, né? Cinema, teatro, viagem e tal, né? E aí eu fui descobrindo que eu posso fazer essas coisas todas, que eu devia fazer essas coisas todas sozinha, porque eu quero, porque eu gosto, porque me faz bem. A coisa mais difícil para mim foi ir num restaurante sozinha. Eu estava vindo de alguma atividade qualquer que eu não me lembro e eu estava com uma fome danada. Aí eu disse assim, gente, eu vou chegar em casa, fazer uma pedida para me entregar em casa. Eu estou do lado de um restaurante maravilhoso. Por que eu preciso me esconder dentro
dentro de casa para comer sozinha porque não tem companhia. Ai, sentei no restaurante, me senti o máximo pedindo e tal, comi, saboreei. Mas não, é um aprendizado, não é? É um aprendizado e é um despojamento, porque quando a gente não faz isso, a gente começa a culpar os outros. E ninguém tem culpa, ninguém tem responsabilidade. É a sua vida toma conta você, toma conta eu da minha vida, dos meus desejos, dos meus sonhos, né? Então eu acho que a gente vai aprendendo também. E aprendendo, não sei se te ocorre a mesma coisa, aprendendo com essa sensação de bem-estar porque você não se sabotou. Você não se deixou por menos. E aí ninguém precisa te colocar num pedestal. Você se coloca nesse pedestal que você sabe que tem direito. Porque você construiu uma história, você construiu um projeto, você tem uma meta, você tem um sonho que você está colocando só nas suas mãos, você não está esperando por ninguém para fazer isso. Se quiser ajudar, ajudem. Se quiser financiar, ajuda meu sonho. Mas eu banco meus sonhos. Eu banco meus projetos, né? Então, é uma superação mesmo, né? Mas eu queria tocar num assunto, não sei se vai fazer sentido também para você. Algumas rotinas que eu tive que quando eu parei, como eu disse, logo depois da pandemia, e eu sei desde sempre que até por uma história que eu não vou contar aqui, que pode ficar muito alongada, de uma senhora, e de quanto ter rotinas é elemento de saúde mental. Então, muita gente que se aposenta, que perde as rotinas, fica um pouco alheio, aí entra a solidão, fica displicente, descuida do seu autocuidado, porque perde, não tem mais o compromisso de sair, tomar banho de manhã, fazer isso, fazer aquilo, e se perde um pouco nessa coisa, aí que vem a solidão, aí que vem o sofrimento, né? Mas, então, eu aprendi que ter rotinas é muito importante, rotinas com você mesmo. Então, eu tenho a rotina de que eu acordo, sou madrugadeira, 6 horas, 5h30 já está tocando meu sinal interno, aí tomo meu café, faço minha oração, vou pro Pilates, tal dia, aí ligo para fulano tal dia, ou tem ciclo de leitura tal dia, tem segunda-feira a reunião do trabalho 60+, que é sagrado para mim, às 10 horas, para poder dinamizar o grupo, apoiar o grupo, tem o trabalho do bairro Convida às quartas-feiras, que agora até eu não estou conseguindo participar muito, mas é a minha rotina também, e tem outros compromissos. Eu estava acabando de falar que eu estou num projeto com um publicitário sobre as palavras, e eu disse, nossa mãe, depois dessa idade arranjei um trabalho remunerado mesmo, né? Mas que não me prende, que não me ocupa, numa coisa que eu acho a maravilha para minha vida, que é uma coisa que eu acredito. Mas eu fui introduzindo algumas rotinas, e uma das rotinas que às vezes incomoda as pessoas é que, como eu acordo muito cedo, eu durmo muito cedo. Então todo mundo já sabe, depois de 9 horas não me liga, porque eu vou estar desligando todos os canaizinhos, inclusive os da minha cabeça. Então, eu estou entendendo isso como um autorrespeito, como uma autopreservação para a minha saúde física e mental estar preservada para o dia seguinte, a aventura do dia seguinte, porque o dia seguinte é um presente de Deus, não é mesmo? Que eu não sei qual virá, mas virá, com certeza, né? Como é que é a tua rotina assim para te manter essa saúde toda bonita do jeito que você está? Obrigada. Imagina, com a graduação, né, ela está bem ocupada, inclusive, já estou quase no final, mas assim, quando você falou assim sobre você se enxergar sozinha, né, e nesses eventos, né, você sair para um restaurante ou fazer alguma coisa sozinha, então no começo foi algo impactante, porque eu sempre gostei de ir a restaurante, sempre gostei de fazer isso, e eu sempre tive companhia, né? E até no processo, eu lembro que eu falei para minha terapeuta assim, eu falei, mas como que eu vou fazer isso, né, sozinha, assim, eu não sei, eu não consigo. Eu lembro que eu falei isso para ela, não consigo. Ela falou, Catri, você vai no momento que você quiser saborear aquela comida. E não somente analisar que você está sozinha, viver que você está sozinha. Não, você quer ir lá para comer a comida. E você vai saborear a comida. E você não vai nem prestar atenção que você está sozinha. E aí, durante esse período, né, eu lembro que assim, de fato, a vontade não aparecia, mas aí teve um momento
que eu passei em frente a uma doceria, que eu falei assim, nossa, que vontade de comer esse bolo. Aí eu fui, comprei o bolo, eu nem enxerguei as pessoas que estavam naquele lugar. Eu comi aquele bolo com os olhos fechados. Água na boca, né? E eu fui vivendo aquele momento, parecia que estava de câmera, sabe? Parecia que estava em câmera lenta. Estava em deleite ali, né? Eu estava comendo aquilo, eu delícia. estava sentindo a comida. Eu não sabia nem quem era que estava ali, eu não sabia quantas pessoas estavam ali, mas eu senti. Quando eu senti, eu lembro que naquele momento eu parei, eu falei, eu compreendi. É um momento... O que a sua terapeuta dizia para você, né? Então assim, eu me vi naquele momento saboreando uma coisa que eu queria, que era uma vontade minha, estar naquele lugar, e foi muito bom. E depois disso, eu entendi que eu não precisaria estar fora ou para eu conseguir fazer uma coisa que eu gostava. Eu posso fazer isso também dentro da minha casa, como eu posso fazer isso com companhias, como eu posso fazer isso sozinha. Depois daquele dia, eu fiz muita coisa sozinha. Eu fui para muita festa sozinha. Eu fui para cinema sozinha. Eu nunca tinha ido no cinema sozinha. Aí eu fui no cinema sozinha. Eu comprei minha pipoca, assisti meu filme. Que linda. Eu fui num bar, sentei no balcão conversando lá com as meninas do balcão. Então assim, eu fiz tudo aquilo que eu achava que não era possível. E foi muito possível. E não doeu, né, gente? Nada. Não doeu nada, hein? Nada. E hoje eu vejo assim que a minha forma de pensar no futuro é uma forma de pensar no futuro, mas não tão longe, né? É um futuro mais próximo para eu poder viver o dia, o presente, né? Eu lembro que uma das coisas que também é importante que aconteceu é que eu consegui desbloquear tantas coisas em mim que até na sala de aula a compreensão da disciplina foi muito melhor. Eu até falei, gente, mas o que aconteceu? É um espaço interno que amplia, que você nem se reconhecia, né? Mas, Cátia, sabe uma coisa que me ocorreu também, a gente conversar um pouquinho nesse tema, é sobre amigos, né? Amigos, eu tenho filhas, tenho netos que cuidam de mim, que me ligam, que querem saber, que é uma maravilha, mas amigo é outra coisa. E aí eu percebo que a minha rede de amigos é uma rede de sustentação, mas não é sustentação não necessariamente de ordem prática, até porque eu tenho amigo em Brasília, no Rio e aqui, então não necessariamente eles podem me assistir de uma dimensão mais prática, né? Mas me assistem de diversas maneiras, de outras formas, né? E eu tenho amigos da época da faculdade do Rio de Janeiro que nós nos encontramos regularmente, religião, todo sábado às 5h30, todos os amigos, uns de 80, uns de 78, outros de 75, eu sou a mais nova, a gente se reúne todo sábado às 5h30 via Zoom para conversar. Aí você pergunta, tem assunto? Sempre tem. Sempre tem. Eu só fico indignada de vez em quando na conversa, porque todos são do Rio, eu sou daqui. Eles começam a trocar figurinhas sobre restaurantes, sobre espetáculos que estão lá. E eu fico, tô ficando isolada. Vamos mudar de assunto, porque eu quero entrar no assunto também. Mas todos, e outros grupos de amigos também. Na época da pandemia, um grupo de amigos que a gente... vou dizer o nome dos meus grupos. Um é assim, Amigas para Sempre, e outra, Amigas Sempre Amigas, e lá vamos nós. Na época da pandemia, esse grupo Amigas para Sempre, Amigas Sempre Amigas, nós combinávamos de que todo dia alguém ia passar eu, porque adoro batom, né? Eu dizia, todo mundo vai passar um batom e vai passar um videozinho para todo mundo ver qual é o batom do dia. Então, todo dia a gente recebia 7 pequenos vídeos de batom. Olha o meu batom hoje, olha o meu batom hoje. E a gente, com isso, foi assistindo na pandemia todo mundo umas às outras, né? E rindo da brincadeira, né? Eu tenho vários grupos de amigos e eu alimento, e eles são muito importantes para mim. Eu acho que nesse tema solidão e solitude, o amigo faz muita diferença. E eu não sei como você te ocorre, né? Mas é porque a amizade, ela é alimentada.
ela é solidificada, ela é construída com paciência, com tolerância, com amorosidade e com verdade, porque amigo é que diz pra gente as verdades, não é? Amigo de verdade é aquele que diz, passou da medida, não foi bem assim, né? É capaz de dizer, essa roupa não ficou tão bem, né? Então, eu acho que amigo, não sei como você, nessa rede de amigos, como é que você se situa? Isso é algo muito importante. Durante, acho que todo esse meu período do meu casamento, eu fui me afastando dos meus amigos. Olha como as coisas são, né? Eu acho que eu vivia muito o amigo do outro, né? A vivência do outro. E aí que veio também, nesse caso, né, com a separação, também você se encontrar que você não tem amigos mais recentes, né? Os amigos se foram com ele. Isso é algo importante de se falar. E não só amigos, né? Os amigos do casal, né? A família, né? Que era grande, ela se reduziu. E aí, como eu estou, essa sensibilidade que eu posso dizer nesse momento é que eu estou mais próximo da minha família, né? Da minha família, da minha filha, da minha mãe, das minhas irmãs, né? É um prazer. É um prazer saber que elas sempre estiveram ali. Só que eu não olhava com esse olhar. Que são os nossos amigos originais. Originais. Né? Afinal de contas. Meninas, muito bom tê-las aqui. E assim nós encerramos mais esse episódio de Vozes Entre Gerações, um programa da disciplina Gestão de Projetos e Empreendedorismo em Gerontologia, diretamente do estúdio de gravação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Até a próxima. Esse foi o Vozes Entre Gerações. Agradecemos pela audiência e nos vemos no próximo episódio.